Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro, mais uma live. O tema de hoje é TPM. Já corre, mulherada, chama todo mundo que quem aí não sofre de TPM, né? Todo mês, aquela tortura, aquele sacrifício, aquele desespero. Então hoje vamos falar sobre a tão polêmica TPM. Já vou colocar nosso tema aqui para vocês, ó. E essa TPM, ela pode estar prejudicando o teu emagrecimento. Então, se você tem o objetivo de emagrecer e sofre muito de TPM, corre aqui que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa favorecer, cuidar dessa TPM para possibilitar esse teu emagrecimento. Então, você sofre de TPM, vou colocar aqui, você sofre de TPM para ficar mais curtinho. Vou deixar aqui. Ela pode estar dificultando o seu emagrecimento. Dificultando Ih, gente, não tá saindo aqui não. Dificultando o seu emagrecimento. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala sobre ciclo menstrual, esse ciclo menstrual, ele fala muito sobre a nossa saúde. Então, quando a gente ouve a palavra TPM, a gente está falando de ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, ele é um reflexo de como está a nossa saúde. Então, muitas vezes, a mulher, ela tem aquela... como eu posso dizer, não gosta, eu detesto menstruar, nossa, é horrível, todo mês isso. E muitas vezes vocês têm essa repulsa com a menstruação justamente pela TPM, porque é algo que faz tão mal pra vocês, que vocês têm tantos sintomas, que vocês vão se apavorando quando vai chegando ali, né, o período menstrual. E nada mais é o ciclo menstrual do que o feminino. Então, menstruar, né, é necessário, faz parte do nosso corpo. O ciclo menstrual, ele diz muito sobre a gente. Ele é dividido em 3 fases, né? A gente tem ali a fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea. Então, na fase folicular, que é aquela primeira fase, que é logo depois da menstruação, é quando a mulher está mais ativa, mais disposta, com mais energia, mais criativa. Então, se a gente começa a se conectar com esse ciclo menstrual, a gente vai vendo como que ele realmente fala sobre a gente. Quando chega ali na fase ovulatória, é a fase que a mulher costuma ter mais libido, né, que vem depois da fase folicular. E depois vem a fase lútea, que é onde finalmente você vai menstruar. Essa fase lútea, ela tem ali 2 períodos, que dura mais ou menos em torno de 14 dias. Nesses últimos 7 dias é quando normalmente vem o período da TPM. Então, a TPM, ela é o quê? São esses sintomas que a gente tem antes do nosso ciclo menstrual. E quais são esses sintomas que caracterizam essa TPM? Gente, se a gente olha na literatura, isso é caracterizado por mais de 150 sintomas. Inchaço, dor nos seios, dor de cabeça, enxaqueca, irritabilidade, alteração do humor, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela vontade de comer doce. Então, assim, são muitos os possíveis sintomas de TPM. Muitos sintomas. E cada mulher, né, se a gente senta aqui e fala sobre esses sintomas, cada mulher vai relatar aí os seus. Então, eu sofro muito com dor na mama. Nossa, eu sofro muito com cólica. Cada mulher tem sintomas muito específicos e característicos de TPM. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre essa TPM é que a gente vai ter que olhar para esses sintomas. A gente vai fazer a modulação dos teus sintomas de TPM de acordo com quais são esses sintomas. Então, se você sofre com muita dor na mama, vamos cuidar da tua dor na mama, né? Que a gente chama ali de mastalgia. Se você sofre com muita cólica, vamos focar na sua cólica. E tem nutriente para tudo. Então, eu preciso entender quais são os teus sintomas para saber quais são os nutrientes mais importantes de eu te dar nesse período aí pré-menstrual. Só que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: se o nosso ciclo menstrual, ele fala sobre a nossa saúde,
e a TPM é esse conjunto de sintomas, o que eu preciso te dizer hoje é que quanto mais sintomas você tem, mais isso reflete que o seu corpo está inflamado. Então é como se esses sintomas, a TPM, é o alerta do teu corpo de como ele está. Então, esse conjunto de sintomas, se você sente muitos sintomas todo mês, sofre muito de TPM, isso quer dizer que você está extremamente inflamada. Quem costuma ter TPM? Mulheres que ovulam. Então, se você toma anticoncepcional, teoricamente você não ovula, né? Então, tem mulheres que têm sintomas pré-menstruais? Tem. Que tomam anticoncepcional? Tem. Mas esses sintomas, eles costumam ser mais a menos. Então, teoricamente, se você é mulher, tá aqui, toma anticoncepcional e tem muita TPM, pior ainda. Porque você nem ovula, não era para você estar tendo esses sintomas tão intensos. Isso é um sinal de que você está muito inflamada, né? Porque não tem nem ovulação aí para te trazer esses sintomas. Agora, se você é mulher e usa como método contraceptivo o DIU de Mirena, por exemplo, ele não impede a ovulação. O DIU de Mirena permite a ovulação, mas a mulher não menstrua. Então, o que acontece muitas vezes? A mulher tá ali, ela sente os sintomas, né, pré-menstruais, mas por não menstruar, ela não sabe exatamente que aquilo são sintomas pré-menstruais. Porque muitas vezes, quando a gente está naquele período desanimada, mal-humorada, triste, o que a gente faz? Olha lá no calendário, ainda mais quem tem o ciclo certinho, né? E fala, já sei, tá explicado, ótimo, é a TPM que tá chegando, não é verdade? Agora, se você não menstrua, você acaba se perdendo um pouco mais nisso. Então fica aqui o meu alerta também para você, mulher que usa o DIU de Mirena. Tenta anotar mais ou menos, faz um calendário e anota de quanto em quanto tempo que você sente aqueles sintomas. Por exemplo, tô numa fase com muita vontade de comer doce, tô muito inchada, muito retida, tô mais triste, desanimada. Anota quando foi que aquilo ali aconteceu. Registra aquilo ali, porque talvez no mês seguinte, sendo ali nesse mesmo período, você já tenha essa noção. Caramba, já sei, é o período aí pré-menstrual. Porque muitas vezes, se você perde essa noção, se aquilo era uma TPM ou não, vocês acabam até pensando que é alguma questão emocional, principalmente para quem sofre com alteração de humor. Acha que, tô mal, que isso? Será que eu tô, entrando numa depressão? Tem gente que tem aí o que a gente chama que não é TPM, é TDPM, que é um transtorno disfórico, que é muito intenso, é uma TPM incapacitante, são sintomas incapacitantes. Aquela mulher que realmente briga com todo mundo no trabalho, que não consegue trabalhar, que não consegue sair de casa. É um transtorno onde os sintomas são muito mais intensos do que de uma TPM. E, de fato, se você não sabe disso, se você não tem esse diagnóstico, você acaba achando que caramba, meu emocional, não tô bem, não tô legal. Então é muito importante que a gente conheça o nosso corpo. Quando a gente fala sobre ciclo menstrual, é conhecer o corpo, é o autoconhecimento. O ciclo menstrual é uma característica da mulher, então ele retrata o teu feminino. Então vamos passar a se conectar com esse ciclo como algo que é nosso, que é fisiológico, e não algo que a gente detesta, algo de repulsa. Então, se a gente começa a olhar para esse ciclo como algo natural, do feminino da mulher, menos repulsivo, isso é melhor pra gente, de certa forma. Porque tem gente que tem pavor, tem horror, eu não queria menstruar, queria tomar remédio só pra não sangrar. Se o teu problema hoje é o sintoma, tô aqui pra te dizer que o sintoma a gente resolve. Vamos desinflamar esse corpo pra amenizar e resolver esses sintomas. Então, o primeiro passo é desinflamar o teu corpo. Se você, mulher, sofre muito de TPM, você precisa desinflamar o teu corpo para amenizar esses sintomas. Então, quais são esses sintomas hoje? A gente precisa desinflamar e tratar esse sintoma. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Então, se a tua alimentação tem muita carne vermelha, aquela pessoa que come carne vermelha 4, 5 vezes na semana, esse é um ponto importante. Sempre que eu tô com uma mulher, tratando uma mulher que tem
um consumo muito alto de carne vermelha, eu sempre incentivo a diminuição desse consumo para ajudar nesse quadro de inflamação. Então, recomendação que eu daria com relação a proteínas, reduzir isso, carne vermelha, para no máximo 2 vezes na semana. A carne vermelha é uma proteína animal mais inflamatória, então a redução disso ajuda muito para quem sofre muito com dor, com muita cólica, né? É aquele desconforto, muito inchaço, muita enxaqueca. A redução da carne vermelha ajuda e muito. Outro ponto importantíssimo, controlar o excesso de carboidrato simples. Então, de farinha, de doces, de açúcar. Quanto mais carboidrato simples, farinha, carboidrato refinado tiver, pior vai ser. Por quê? Porque esses carboidratos refinados, açúcar demais, doce demais, eles também te inflamam. Então, todos os sintomas inflamatórios, a tua cólica, a tua enxaqueca, a tua retenção, o teu inchaço, vai piorar. A gente entende que durante a TPM, a mulher tem sim um aumento da vontade de comer doces, ok? E isso é fisiológico. Então, ok você ter muita vontade de comer doce naquela semana e a gente precisa modular isso, não desencorajar que você pare de consumir, tá? Porque muitas vezes a mulher fala, ai, me ajuda, eu tenho muita vontade de comer doce. Ok, a gente não vai cortar esse doce na TPM, até porque é um pedido fisiológico do teu corpo, esse doce, para ajudar na produção da serotonina, que está diminuída na TPM, que é o hormônio quê? Do prazer. Então é algo fisiológico e positivo. Só que a gente tem que te dar estratégias para você consumir esse doce de uma forma mais inteligente. Então será que você precisa comer uma barra de chocolate? Ou você pode comer, sei lá, uma bananinha com um pedacinho de chocolate, né? É trabalhar com estratégia mais inteligente. Não é sobre retirar, proibir, não consumir. Até porque se num período de TPM a gente corta muito o carboidrato da tua alimentação, isso vai exacerbar ainda mais essa tua vontade de comer doce. Então, tá vendo como muitas vezes a gente tenta fazer a estratégia errada para acertar e acaba errando mais ainda? Se você tá num processo de emagrecimento, qual é a tua lógica? Ai, não posso comer doce, doce é proibido, doce me engorda. Chega na TPM e você se desespera. Vamos supor que você tenha 1 semana de TPM. Você tenta ao máximo nos 2 primeiros dias não comer nada de doce. Segura os 2 primeiros. Daqui a pouco você descompensa completamente e come ali a cada dia dos outros 5, se você fica ali 1 semana tendo TPM, uma barra inteira, um monte de doce, um monte de chocolate, um monte de açúcar. Então vai ser muito pior. Não seria muito melhor a gente trabalhar com uma quantidade pequena ali a cada dia, entendendo a tua real necessidade de consumir isso? Então esse é um ponto importante. Não adianta se iludir de que quero emagrecer, preciso cortar o doce na TPM. Não, eu preciso entender qual é a necessidade do meu corpo desse doce. Qual é o horário quando eu tô de TPM que eu tenho mais vontade de comer doce? É à tarde? Então vamos trabalhar com uma receitinha de tarde que ajude nessa amenização da vontade de comer doce. Eu vou fazer um bolinho um pouquinho mais saudável, eu vou botar uma caldinha mais saudável nesse meu bolinho. O que eu posso fazer para conseguir controlar a quantidade desse doce e já mostrar para o meu cérebro, já ajudar o meu corpo nessa produção de serotonina tão importante. Então, precisamos nessa TPM reduzir o consumo de carne vermelha para ajudar a reduzir a cólica, para ajudar a reduzir ali a enxaqueca, as dores, né? A carne vermelha demais é muito inflamatório, então dê preferência para ovos, dê preferência ali para peixes, para o frango. Só que se é uma mulher que tem sintoma muito forte de TPM, por exemplo, até uma mulher que tenha endometriose, que tem muita cólica, o que na prática eu gosto de recomendar? Que você até, se for a tua possibilidade, se você conseguir, que você até faça nesse período pré-menstrual uma dieta vegetariana. Ajuda muito. Por quê? Porque reduzindo a proteína animal de uma forma geral, a gente está desinflamando ainda mais esse corpo. Vocês sempre têm que ter isso em mente. Toda dor, toda inflamação, toda doença, todo quadro inflamatório, eu ajudo desinflamando o meu corpo. Eu ajudo dando para o meu corpo nutrientes anti-inflamatórios. Então, seja qual for os teus sintomas, se
Sintomas, pensa comigo assim, sintoma que dói. Dor de cabeça dói, né? O que mais? Uma pessoa que tem fibromialgia sente dor no corpo. A pessoa que tá com cólica sente dor. Então, a gente precisa ainda mais desinflamar. Para quê? Para amenizar a tua dor. Então, se você é mulher, tá aqui e sofre muito, todo mês já se desespera, já olha no calendário, já tá nervosa, porque tá chegando o ciclo menstrual, tá vendo que você detesta menstruar? Porque você detesta os sintomas, não é o sangramento e a menstruação em si? E isso pode ser melhorado. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Saiu daqui hoje entendendo. Porque eu já vi muita mulher relatando que toma anticoncepcional para não sentir cólica, que toma, e nem são mulheres que precisam disso, assim, tem uma endometriose e preciso tomar anticoncepcional. Não, são mulheres que fazem uso de anticoncepcional e ficam nessa de tipo, mas eu não posso tirar porque eu tenho acne. Mas eu não posso tirar porque eu tenho muita cólica. Gente, eu falo por experiência própria, é o que eu falo, eu ensino pra vocês o que eu vivo na minha vida. Eu não tomo hormônio, eu não tomo anticoncepcional e eu tenho, hoje em dia, muito menos sintomas de TPM do que quando eu usava anticoncepcional. Nossa, Lari, mas como assim? Como assim que hoje, cada vez mais, eu tenho uma alimentação, uma rotina mais anti-inflamatória? Então essa é a chave do negócio. Não adianta você se entupir ter cólica todo mês e se entupir ali de remédio para amenizar a cólica, de remédio para amenizar a enxaqueca e não focar na causa do problema. A causa do problema é qual? Desinflamação. A causa do problema é que teu corpo está inflamado e você está sofrendo com esses sintomas porque você está com o corpo constantemente inflamado. Então, se você está se entupindo aí de pão, se entupindo de doce, com uma alimentação altamente industrializada, se entupindo de biscoito, com um intestino que não funciona, com um sono ruim, não bebe água, você tá toda inflamada. Então vamos cuidar do problema, vamos melhorar essa desinflamação. É desinflamando que você vai melhorar desses sintomas. Então, quais são hoje, onde será que mora o que está te inflamando? Onde mora a inflamação? Você toma muito refrigerante? Você está com o intestino que não funciona? Você está comendo muito doce? Você está se enchendo de farinha branca, de açúcar? O que hoje que você tanto consome? Já parou para se perguntar sobre isso? O que eu tanto consumo hoje? O que está entrando tanto na minha rotina? Me contem, me falem, assim, o que vocês acham hoje dos hábitos que vocês têm que mais está inflamando vocês? Vocês têm essa noção? Vocês têm essa clareza do que inflama hoje vocês na rotina? Lari, eu como muito pão. Eu acho que é o pão demais que me inflama. Lari, tô comendo doce todo dia. Eu acho que o doce me inflama. Lari, eu tomo muita bebida alcoólica. Eu acho que o álcool me inflama. Eu como muito industrializado. Peço muito no iFood. Como muito fast food. O que tanto inflama esse corpo hoje? Esse é o foco. A gente precisa desinflamar, a gente precisa te dar mais comida de verdade, a gente precisa te dar mais fruta, legume, verdura. Nossa, mas é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, porque é aí que estão os micronutrientes. Na fruta, no legume, na verdura, é aí que estão as vitaminas e os minerais. A gente fala muito sobre cálcio, para amenização da cólica, né, para amenização dos sintomas de TPM. Quando a gente fala sobre nutrientes na literatura, os nutrientes que são mais falados para sintomas de TPM são cálcio, vitamina B6, magnésio, vitamina D. Então, onde está esse cálcio? Nos vegetais verde escuro. Tá no brócolis. Me engasguei. Tá na couve. Tá ali nos vegetais verde escuros. Onde tá, por exemplo, me engasguei feio mesmo, gente. Deixa eu respirar. Onde tá, por exemplo, ali o cálcio? O cálcio tá no queijo, o cálcio tá no leite, né? O cálcio tá ali no teu iogurte. Então, ao invés de se entupir de pão de manhã, de tarde, de noite, toma um iogurte à tarde, bota uma frutinha ali dentro, coloca uma fibra. Vitamina B6 é o quê? Vitamina do complexo B. Onde a gente tem vitamina do complexo B? A gente tem vitamina do complexo B no feijão. Mais uma vez eu falando do feijão, né? No feijão, nas leguminosas, nos grãos, nos cereais. Então,
Tá entendendo que não é o que eu falo. É muito mais sobre do que o que colocar do que só sobre tirar. Muitas vezes você come 3 pães ao dia porque você não sabe o que colocar no lugar desses pães. Você não tem ideias, você não tem criatividade. Então toma um iogurte, faz um chia pudding, que é aquele iogurtezinho que a gente bota iogurte, mais a chia, mais uma fruta. Come uma fruta de manhã, de tarde vai lá e come outra. Tenta consumir pelo menos 3 frutas no teu dia. Mora em algum lugar que você consegue se expor à luz solar. Gente, isso é pra vida. Se expõe a 10 minutinhos de sol que seja. A gente acorda numa rotina tão louca, sai de casa, vai trabalhar ou senta no computador ali, numa rotina tão louca que a gente não vê a luz do dia. É se expor ao sol, é vitamina D. A vitamina D é importantíssima para TPM. Vitamina D é importantíssima para reduzir a dor, para reduzir as cólicas, para melhorar o teu humor. Se você é aquela mulher que ninguém pode chegar perto de você, ninguém pode falar um ai pra você na tua TPM, a gente precisa olhar teus níveis de vitamina D. Será que essa vitamina D tá dentro do que a gente precisa? Porque se você é uma mulher cheia de sintomas de TPM e tem uma vitamina D de 30, pra mim já não tá boa. Pra mim tinha que ser mais alta. Porque você tá cheia de sintomas, você tá irritada pra caramba, não podem falar um ai pra você. Então, a gente precisa avaliar isso. Pega teu exame de sangue, vai lá conferir como tá a vitamina D. Se eu olho e vejo uma vitamina D, o que é muito comum, de 15, de 20, minha filha, não tem como eu não ficar irritada nessa TPM. Porque o que os estudos mostram é que cálcio, magnésio, vitamina D e vitamina B6 são nutrientes que caem. A gente faz depressão, a gente diminui, né, nesse período pré-menstrual. Então, é ainda mais necessário redobrar a atenção deles. Quando a gente fala de suplementação para ajudar nos sintomas de TPM, tem profissionais e na literatura tem gente que gosta de fazer só no período pré e um pouquinho pós. Eu, na minha prática clínica, trabalho dessa forma e dá muito certo. Eu gosto de usar por meses, entendendo ali como é que tá. Então, por exemplo, se você tem muita irritabilidade, alteração de humor, o que eu gosto de trabalhar? Vitamina D, magnésio. Vitamina D, eu vou olhar ali, se você tiver o exame, eu vou olhar como estava essa vitamina D no teu exame. Então pega teu exame e olha essa vitamina D. Tá com uma vitamina D de 20 e pouco, mas tem muitos sintomas, vamos suplementar essa vitamina D. Vamos, se possível, se expor um pouquinho mais ao sol. Nem que seja 10, 15, 20 minutinhos. Não precisa expor o rosto, né? Que os dermatos sempre matam a gente quando a gente fala sobre se expor à luz solar. Mas é pegar um solzinho nos braços, tem como dar uma caminhada. Vai dar tua caminhada, vai ativar essa vitamina D. Então a vitamina D, gente, pensou em humor, irritabilidade, estresse, melancolia, vitamina D tem que estar alta. Tem TPM, tem depressão, vitamina D nas alturas. Vamos ter que suplementar essa vitamina D. Então a gente precisa avaliar o teu exame conectando com o teu sintoma. Magnésio, muito bom também para essa irritabilidade, mas gosto muito do magnésio, sabe para quê também? Enxaqueca, cólica. Por quê? Porque o magnésio, ele é um mineral que faz relaxamento muscular. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa e tem muita TPM, magnésio, mineral maravilhoso para você. Magnésio faz relaxamento. Então, tudo que tensiona o teu bruxismo, a tua enxaqueca, para tudo isso, aquele olho que você tá ansiosa, aquela pálpebra que pisca, para tudo isso, magnésio é maravilhoso. Então, tanto para tudo isso, quanto para TPM. Tem tudo? Tá precisando de magnésio. Qual a importância da gente falar aqui sobre o magnésio? É muito raro a gente ver deficiência de magnésio no exame. Então, diferente da vitamina D, que a gente olha para o exame e já encontra uma deficiência, o magnésio ele não é assim. O magnésio, a gente fala que assim, seria legal que ele tivesse no teu exame acima de 2,2 pelo menos, né? Mas tem muita gente que tem um magnésio razoável no exame e tem sintomas de deficiência de magnésio. O solo do Brasil é pobre em magnésio, então não adianta a gente focar só em consumir. E a gente diz, gente, tem dados que mostram que quase 50% da população tem deficiência de magnésio. Essa deficiência de magnésio, ela vai mexer com o teu humor. Tem muita gente que acha que está com depressão e é deficiência de magnésio, irritabilidade, alteração de humor. Conversem aqui comigo, me contem, vocês tinham essas informações? Vocês já sabiam, né, da importância desses nutrientes na TPM? Vocês já sabiam da importância desse magnésio na tua saúde?
Magnésio é importantíssimo para relaxamento, então eu adoro, eu uso muito na minha prática clínica e tenho resultados maravilhosos com magnésio para o bruxismo, com magnésio para enxaqueca. Então, se você tem muita cólica, pensa, tudo que tensiona, muita cólica, muita enxaqueca, irritabilidade, alteração de humor, magnésio. Pelo menos 200 miligramas de magnésio quelado, pelo menos, tem vários tipos de magnésio. Tem magnésio quelado, tem magnésio citrato, tem magnésio com ácido málico, que é o dimalato, tem vários tipos. O mais simples e que dá certo ali é o magnésio quelado. Tem que ser pelo menos quelado. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Magnésio é muito bom para a saúde, para alteração de humor, para irritabilidade. E a gente ouve muito isso. Quantas mulheres aí não sofrem com alteração de humor, com irritabilidade, não pode chegar perto, não me encosta que eu tô de TPM. Magnésio, suplementação de magnésio. Fundamental associar isso para você. Por isso que eu tô dizendo que é tão importante a gente olhar para você e para os teus sintomas. Porque o primeiro passo vai ser te desinflamar. Desinflamar a tua alimentação, cuidar desse teu intestino, se o intestino tá preso, colocar esse intestino para funcionar, porque a absorção de nutrientes, ela depende de um intestino que funcione. Não adianta. Já cansei de ver vocês chegarem com um monte de suplemento, não sabe nem como é que toma, mas com o intestino preso, tá gastando dinheiro à toa, o corpo não vai conseguir absorver isso tudo. O primeiro passo é cuidar do teu intestino. Esse intestino tá funcionando? Não tá? Não tá por quê? Tá faltando fibra? Tá faltando água? Qual é a causa do teu intestino não funcionar? Eu preciso resolver esse intestino. Comecei a arrumar a casa, comecei a cuidar desse intestino, coloquei ele para funcionar, te dei fibra, te dei fruta, legume, verdura, eu vou entender ali o que mais tá faltando, como é que eu vou te dando mais nutrientes. Reduzir industrializado, reduzir excesso de doce, lembrando que se o teu intestino é preso e você come muito doce, talvez esse intestino preso esteja fazendo você comer muito doce. Tá entendendo que é diferente você ter muita vontade de comer doce uma semana e você ter vontade de comer doce o mês inteiro? Então, meu problema não é a tua vontade de comer doce na TPM. Meu problema é quando você chega dizendo pra mim que você não consegue controlar o doce o mês inteiro. A vontade de comer doce na TPM é fisiológica. O problema é o mês inteiro. Então eu preciso resolver essa vontade de comer doce o mês inteiro. Por que você tá com vontade de comer doce o mês inteiro? E aí eu já falei isso pra vocês algumas vezes, né? A vontade de comer doce muito grande podem ser inúmeras coisas. Então a gente vai levantando possibilidades. Olha como uma coisa vai puxando a outra. Então, pensem nisso. Eu preciso arrumar a casa. Eu preciso entender quais são os sintomas. Eu vou desinflamar, vou incluir mais nutrientes, mais comida e vou entender quais são os meus sintomas específicos, porque o meu sintoma pode ser enxaqueca e o teu sintoma pode ser a cólica. O magnésio vai servir para mim, que tenho enxaqueca, e para você que tem cólica, vai. Mas às vezes para cólica também é muito legal, por exemplo, um ômega 3, que é anti-inflamatório. Né? O ômega 3 é muito bom para quem tem cólicas muito grandes. Por que quando a mulher tem endometriose e ela tem cólicas incapacitantes, além de todo o quadro de endometriose, mas por que a gente sempre vai usar ômega 3 com essa mulher, em doses até maiores? Para amenizar essa cólica. Então, cólica e ômega 3, combinação perfeita. A cólica é muito grande. Outra coisa importante, quando essa menstruação vem, já que a gente está falando aqui de cólica, essa menstruação ela tem muito pedaço, muito coágulo. Aqueles pedaços, gente, aquilo pode ser característica, sabe de quê? De inflamação. Se a tua menstruação é cheia de pedaço, tá inflamada. Já tive menstruação cheia de pedaço, com muito coágulo. Isso não é saudável. Então, olha como o corpo, por isso que eu tô dizendo pra vocês que o corpo mostra. Esse ciclo menstrual, ele fala sobre a sua saúde. A menstruação tá cheia de pedaços, você tá cheio de sintoma, cara, tá tudo errado. Resumindo, tá tudo errado. Então a gente precisa resolver isso. Eu preciso te desinflamar para essa menstruação, para você sangrar menos, né? A mulher tem um sangramento ali, uma semana, um ciclo muito intenso. Ué, será que tem uma predominância? A gente já falou sobre isso aqui. Será que você tem uma predominância estrogênica? Será que os teus hormônios estão desregulados e é por isso que o teu ciclo é tão longo? É por isso que você sangra tanto? Então a verdade é que o corpo tá sempre falando com a gente. O corpo tá sempre mostrando pra gente quando as coisas não estão bem. Ele tá sempre sinalizando, mas a gente não tá atento pro que o corpo tá querendo mostrar pra gente. É por isso que a gente tem que se conectar e prestar atenção aos sinais e sintomas que esse corpo tá dando pra gente o tempo todo. Então,
Outro sintoma muito comum, eu já sofri muito com esse, muito mesmo, desde novinha. Eu lembro que na época, eu nem sei se eu já estava na faculdade, mas a ginecologista que passava pra mim, óleo de prímula. Óleo de prímula é maravilhoso pra você, mulher que sofre de muita dor na mama. A minha ficava de um jeito que eu virava pro lado à noite pra dormir e morria de dor. Nem dormia direito. Alguém sofre de mastalgia? É uma dor, né? A gente vira aqui, vira pra lá, pra um lado, pro outro e dói muito. Então, óleo de prímula é maravilhoso. Eu gosto de recomendar 3 meses de uso de óleo de prímula. Pode ser óleo de prímula, pode ser vitamina E também. Os dois funcionam super bem. De 500 miligramas a 1 grama é o que eu costumo usar. Às vezes eu faço até assim, ó, 1 grama no primeiro mês, 500 miligramas nos 2 próximos meses. E os resultados são incríveis. Então, se sofre muito de dor na mama, óleo de prímula vai te ajudar muito, 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 muito. Óleo de prímula ou vitamina E. Óleo de prímula, 500 miligramas a 1 grama. Vitamina E, normalmente a gente usa 400 UI, né? A unidade de medida. Funciona super bem também. Que mais? Cólica, falamos, né, da vitamina D, falamos do ômega 3 aí, irritabilidade, magnésio, vitamina D. Então você tá vendo como isso também vai se complementando? São várias vitaminas e minerais que atuam em vários sintomas, não é um sintoma específico. Então, quanto mais bem nutrida você tiver, menos esse corpo vai sofrer com esses sintomas, né, pré-menstruais. Quanto mais variedade, uma coisa que eu sempre reforço muito, gente, é a rotação. Rodiziar alimentos. Vocês às vezes entram em uma da praticidade. Na praticidade, quando vê, passa o mês inteiro consumindo o mesmo tipo de legume, só come o arroz tal e o feijão preto. Então, quanto mais você rotaciona isso, mais variedade de nutrientes você tá tendo. Então, ao invés de passar um mês inteiro comendo, né? Falei pra vocês que o feijão tem muita vitamina do complexo B, as leguminosas, né? Ao invés de passar um mês inteiro comendo só feijão preto, por que não comer feijão preto, grão de bico? Se é difícil rodiziar ao longo da semana, ao longo da mesma semana, faz um por semana. Essa semana do feijão preto, essa semana da lentilha, essa semana do grão de bico, rodizia isso. É uma forma de você ir variando os nutrientes, porque a gente vai entrando também nessa saga tão grande só de suplemento, que a gente sai se entupindo de um monte de coisa, não sabe nem como tomar direito, e o básico a gente não faz, que era o básico e o principal, que é ajustar essa alimentação. Então, o primeiro passo sempre vai ser a alimentação. A suplementação, ela entra para dar um plus. Só que tem pessoas que têm muitos sintomas e esse suplemento ele vai ali somando, ele vai ajudando um pouco mais. Então, realmente, para mim, mesmo tendo uma alimentação anti-inflamatória, as dores na mama era algo que persistia. Então, quando isso volta, eu fico anos, é muito legal, eu fico anos sem sentir. Quando ela começa a voltar, eu faço de novo o óleo de prímula, eu faço de novo a vitamina E, tomo um pouquinho, paro e eu fico super bem novamente. Então, é muito importante que a gente veja isso, né? Como é que eu tô ficando? Amenizou o que eu tava sentindo? Caramba, que horas era aquela enxaqueca? Deixa eu reparar se com a suplementação, se com o ajuste alimentar, com a desinflamação, minha enxaqueca melhorou. Deixa eu ver aqui, tomei o magnésio, tinha muita enxaqueca. Melhorou, diminuiu. Tem muita mulher também que tem muita insônia no período pré-menstrual. O magnésio também é muito bom para o sono, lembra? Ele faz relaxamento. Então, ele é muito bom para ajudar na qualidade do teu sono. Então, se você é aquela mulher que tá ali, pensa comigo, na perimenopausa, menstrua ou não menstrua, um mês vem, um mês não vem. Além disso, somado a isso, você tem já uma certa insônia da perimenopausa. Tá entendendo que esse magnésio vai ser ótimo para você? Porque ele faz relaxamento, porque ele te ajuda a ter uma noite de mais qualidade, e isso vai estar ali atuando. Então, por isso que é tão importante a gente ir pensando nisso. Qual é o sintoma que eu tenho? É dor? O que ajuda muito na minha dor? Na minha cólica já entendi. Lari falou que o magnésio ajuda, o ômega 3 ajuda, mas a base é a minha alimentação. Ok. O que ajuda na minha irritabilidade, na minha alteração de humor? Magnésio ajuda, vitamina D é maravilhosa, né? E às vezes, gente, a gente tem outros quadros que consomem aquele nutriente. Então, exemplo, o que eu falei pra vocês no início? Que se você é mulher,
toma anticoncepcional, você, teoricamente, você não ovula. Mas, mesmo não ovulando, pode ser que você tenha um leve sintoma de TPM, né? Que seria uma TPM mais amena do que quem ovula, sem sombra de dúvidas. E que essa TPM já te mostra uma inflamação, porque você nem ovula, porque você está tendo esses sintomas, correto? E o anticoncepcional, o que é muito importante a gente entender? O anticoncepcional faz depressão de várias vitaminas e minerais. Ferro, vitamina B12, esse magnésio pode estar diminuído. Então, o uso do anticoncepcional a longo prazo vai fazer depressão das vitaminas e minerais. Então, pode ser que isso exacerbe mais os sintomas que você tem, porque você está com várias deficiências aí, não corrigidas. Então, é o que eu sempre falo, o combo perfeito é você ter um exame para a gente conseguir fazer essa avaliação de uma forma completa. Eu preciso associar os sintomas que você tem com os parâmetros que estão ali nos teus exames, só que o corpo fala. Então, a gente, mesmo que você chegue e me conte teus sintomas sem ter exame nenhum, só pelos sintomas, muitas vezes, eu já consigo te ajudar a entender o que está acontecendo. Então, exemplo, se você fala pra mim, Lari, tô muito esquecida, eu já penso logo, como é que tá essa B12, sabe? Então, a clínica é soberana. Estejam atentas aos sinais que o corpo de vocês dá. Então, a gente tá sempre tão corrido, tão ocupado, que a gente nem presta atenção no que o corpo tá dizendo pra gente. A gente não tem nem tempo de entender. A gente só tem tempo de reclamar. Deixa eu botar o carregador aqui. Ai, que saco essa TPM, né? A gente só reclama. Ai, meu Deus, lá vem minha menstruação. Ai, sai de perto de mim, que eu não aguento, que ninguém me encosta. Tô de TPM. Aí eu te pergunto, como é chato? Aí você tá num evento importante, você tá com pessoas especiais e tá altamente irritada. Você tá ali num evento legal e tá cheio de cólica. Vai se conformar em ficar vivendo assim o resto da vida, até parar de menstruar, até entrar na menopausa? Gente, não faz o menor sentido. Eu, mais uma vez, repito pra vocês. Quanto mais eu desinflamo o meu corpo, menos sintomas de menopausa eu tenho. Eu sofro muito. Menos sintomas de menopausa. Menos sintomas de TPM eu tenho. Eu sofro muito pouco. Eu abro o calendário, muitas vezes aparece pra mim, né? 2 dias, 1 dia, e a menstruação tá chegando. É assim que eu muitas vezes me toco. Por quê? Porque eu quase não tenho sintomas. E eu tinha muitos sintomas quando eu tomava, né, o anticoncepcional. Então a gente precisa entender que a base é cuidar do problema, é desinflamar o corpo. Desinflamar o corpo é base para tudo. Mas você precisa ter a clareza do que você tá tendo hoje no teu estilo de vida que tá te inflamando. É o teu intestino preso que não te permite desinflamar? É o excesso de remédio, porque você tem tantos sintomas que você vive se entupindo de remédio, tá sobrecarregando esse fígado. Todo dia você sente dor de cabeça, se entope de remédio para dor de cabeça. Todo dia você sente cólica, é uma dor, um desconforto, tá se entupindo de remédio. Coitado desse fígado, que tá cheio de remédio aí para poder depurar. Você nova, se entupindo de remédio, sem necessidade. Quando você estiver 60 anos ali, 70, 80, como é que vai ser, sabe? Então, que sobrecarga que você está fazendo com o teu corpo? É o excesso de açúcar? É o excesso de doce? O que hoje você está incluindo na tua rotina? É a falta de exercício físico? É o sono que não é de qualidade? O que hoje está inflamando tanto esse corpo? E esse corpo está te mostrando como resposta essa TPM tão intensa? É comum, mas não é normal ter vários sintomas de TPM. Ter dores incapacitantes, ter cólicas que não te permitem sair de casa, desmarcar programas porque você está sofrendo com muita cólica. Só que aí você chega para nutricionista e você fala assim, ó, eu quero emagrecer, o verão tá aí, eu quero perder 10 quilos. Como é que vai perder 10 quilos toda inflamada, toda cheia de sintoma? Vamos resolver a causa do problema primeiro. Foi por isso que eu coloquei, né, justamente como tema da live, que quando a gente tem ali, né, esses sintomas de TPM, isso pode estar dificultando o emagrecimento. Por que isso pode estar dificultando o emagrecimento? Porque você está toda inflamada. Não adianta pensar só na balança, porque o problema não é, o peso não vai descer enquanto você não desinflamar. O peso não vai descer enquanto a gente não der para o teu corpo os nutrientes que ele precisa, os nutrientes que ele está te mostrando que está faltando. Então, vocês estão entendendo como
o processo envolve coisas, é justamente um processo. E processos, eles são o quê? Contínuos. Eu preciso olhar para dentro. Quando a gente fala sobre emagrecimento, para esse emagrecimento dar certo, para esse emagrecimento ser emagrecimento de sucesso, eu preciso que vocês olhem para dentro. É autoconhecimento. Saúde é sobre autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim para que eu consiga estar conectada com o meu eu e eu consiga perceber o que está faltando, o que meu corpo está mostrando, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. A gente não está nem um pouco conectada com a gente não sabe nem o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Como é que você vai se atentar que ontem você teve uma dor de cabeça, que esse mês a cólica foi mais forte? Como é que você vai cuidar aquilo que você não reflete? Entendem? O buraco é muito mais embaixo, gente. O primeiro passo para você ter o teu emagrecimento definitivo é aprender a olhar para dentro de você. Como um todo. O que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo. Nossa, esse mês eu tô mais estressada. Esse mês a minha TPM veio mais forte. Mas eu acho que é por causa do meu estresse. Nossa, esse mês eu tô com muita enxaqueca. Minha TPM veio com muita enxaqueca. Mas eu acho que foi porque tô comendo pior. Nossa, esse mês eu tô muito inchada. Sabe o que acontece muitas vezes com as mulheres? Vocês ficam olhando tanto pra balança, mas nem veem que vocês estão super inchadas, que o tornozelo tá inchadíssimo. Você nem sabe que todo verão você fica muito inchada. Você nem lembra de beber mais água. E aí você quer o quê? Você quer milagre. Você quer dieta radical. Você quer dieta restritiva pra emagrecer. E é por isso que você tá sempre tendo reganho. É por isso que você sempre tá vivendo o efeito sanfona. Porque você não está cuidando do que precisa ser cuidado. Tem muita retenção no período pré-menstrual. Talvez nesse período pré-menstrual vale a pena a gente investir em chás mais diuréticos. Junto com a tua água, com o teu consumo de água lá em cima, que é feito em cima do cálculo do teu peso, né? O quanto de água você precisa consumir. Eu posso ali incluir também chá. Vamos tomar 2 xícaras ali, 500 ml de chá do teu dia. Um chá diurético, eu boto ali um hibisco, né? Eu coloco ali uma carqueja. Eu trabalho com suchá, que é quando a gente bate uma fruta com um tipo de chá. Exemplo, melancia, super diurética. Eu posso fazer um suchá de melancia com hibisco. Então, as possibilidades, gente, são infinitas. Mas tem que ser nutriente. Eu preciso olhar para dentro de mim para entender o que o meu corpo está me mostrando de sinais e sintomas para cuidar deles. Porque quem direciona a gente é você. Quem me dá o direcionamento do que eu preciso cuidar, do que você está sentindo, é você. Então, como que você vai? Não adianta. Para de buscar dieta, onde você segue o papel e fica bitolada, sem agir. E aprende a olhar para dentro de você. Aprende a entender o que você está passando, o que você está sentindo, como é que foi esse mês. Lembrem, passem daqui para frente a pensar no ciclo menstrual como isso. O meu ciclo menstrual, ele é um reflexo da minha saúde. Se eu estou tendo um ciclo menstrual intenso, dolorido, muito ruim, a minha saúde não está boa. O meu ciclo menstrual é reflexo da minha saúde. É como se fosse, gente, um calendário. E aí, como é que foi seu mês? É o seu ciclo menstrual te dizendo. O ciclo menstrual é o reflexo do teu mês. O que aconteceu naquele mês? E aí, essa TPM, esses sintomas, eles são um aviso. Tá vindo aí a menstruação, hein? Vamos mostrar. É a consequência do que aquele mês foi. Então, se você tá cheia de sintoma, eu tô aqui pra te dizer que você não pode se conformar e continuar vivendo com isso. Não pode se conformar e continuar vivendo cheio de cólica, cheio de dor de cabeça, toda inchada. Ninguém pode chegar perto de você e come doce. A gente precisa ajustar isso. Então, ai Lari, não tô conseguindo controlar o doce na TPM. Vamos incluir esse doce de forma mais estratégica. Vamos colocar um chocolatezinho na ceia. 20 gramas de chocolate não vai afetar teu emagrecimento se isso for planejado. Agora, se você faz um lanche, eu comi um pão com queijo, depois fui lá e peguei um pacote de biscoito. Sim, isso vai afetar no teu emagrecimento. E se você tá fazendo isso o mês inteiro, aí que ferrou tudo mesmo. Porque a gente precisa balancear. Se eu tô dizendo pra vocês que quando chega no período pré-menstrual a gente tem uma perda de vitaminas e minerais, se eu tô o mês inteiro só comendo bobagem, só comendo fast food, só comendo industrializado,
Nesse período aí que tudo vai intensificar ainda mais, gente. Porque eu tô tendo perda, o meu corpo tá com baixa de serotonina, ele tá pedindo serotonina, eu tô estressada, então uma coisa vai puxando a outra. Pensa comigo, você tem mais vontade de comer doce na TPM porque o corpo tá pedindo mais serotonina. Junto a isso, você tá com menos magnésio. Você tá com a vitamina D baixa. Você tá mais estressada e mais irritada. O que você vai fazer? Vai querer comer tudo que você tem como memória que te dá prazer. Aí sabe o que acontece também? Você fala assim, ó, eu tô de TPM, eu não vou me exercitar não. Porque eu tô cheia de cólica. Olha como uma coisa vai anulando a outra. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu deixei de me exercitar porque eu tava com cólica. Isso não existe pra mim, gente. Isso não é uma realidade. Mas é uma realidade pra várias mulheres. E aí, você não tem, se o teu objetivo é emagrecimento e você sofre muito com TPM e fica uma semana de TPM, você vai ficar o quê? Uma semana sem se exercitar? 3 dias sem se exercitar? Aí, cadê o gasto calórico? Então, uma coisa vai indo ladeira abaixo, gente. É ladeira abaixo. Então, por isso que a gente precisa olhar pra dentro. O que eu tô sentindo? Como foi o meu mês? O meu ciclo menstrual não é, ai, sangrei, ai, que saco, ai, que nojo, eu odeio menstruar. Cara, não, é uma realidade. É a sua vida, vai ser a mulher. Encara isso como parte da tua realidade e aprende a lidar com isso. Porque às vezes aquilo que a gente não gosta, a gente quer botar pra debaixo do tapete. Mas aquilo não é resolvido. Tem consequência botar pra debaixo do tapete. Vamos resolver. Quais são os sintomas que te incomodam? Compartilha essa live, né? A gente tá chegando já no final, mas compartilha isso com aquelas amigas que vocês ouvem reclamando todo mês, que sofrem muito com TPM. É o que eu mais falo pras minhas amigas. Não, isso não é normal, vamos cuidar disso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos incluir isso e aquilo. Tem que resolver. A gente não pode se conformar em ter uma vida cheia de sinais e sintomas que vão incapacitando cada vez mais. O ciclo menstrual é todo mês. É um absurdo eu ouvir as mulheres dizendo que vão tomar um anticoncepcional para não ter cólica. É o que eu tô dizendo. Se o caso foi endometriose, você tá em tratamento, e essa é a terapia de tratamento, né? A terapia medicamentosa ali tá sendo isso, tudo bem, né? Se você tá tomando ali o hormônio como terapia para uma endometriose, são outros 500. Mas agora, se você não tem nada disso, você tá tomando simplesmente um anticoncepcional, porque eu não quero ter espinha, porque eu não quero, porque eu tenho muita cólica. Não. Isso se resolve de outra forma. Esse anticoncepcional, ele vai trazer a longo prazo mais malefícios para você e para sua saúde, e você pode resolver isso de outra forma, que é justamente desinflamando. A gente já falou aqui sobre a questão da acne. A acne é o quê? Inflamação. Então, se você está com uma alimentação extremamente inflamatória, vai continuar cheia de acne. Então, eu lembro que quando eu parei o anticoncepcional, as pessoas falavam, se prepara, porque tua pele vai encher de espinha. E assim, tem uma espinha ou outra de vez em quando, aparece ali alguma coisa, mas nada. Nada. Então, a gente só conhece o nosso corpo quando a gente busca esse conhecimento. Eu só falo hoje que eu adoro não usar hormônio, porque eu conheço o meu corpo sem hormônio. Quantas mulheres não começaram a tomar hormônio aos 12, 13 anos, fazer uso de anticoncepcional, e nem conhecem o corpo? Como é que é a tua fase ali ovulatória? Tem libido? Quantas mulheres não têm libido porque tomam anticoncepcional há 1000 anos? Então tá entendendo como a gente vai se perdendo de si? Como a mulher vai se perdendo do seu eu, mulher? O que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, por que desse sinal e sintoma? Então é importante que a gente resgate isso. O que o meu eu, mulher, tá me mostrando? Nossa, eu não tenho libido. Por que eu não tenho libido? Nossa, eu tô com muita cólica. Por que eu tô com muita cólica? Foi só esse mês? O que aconteceu nesse mês que tá me fazendo ter tanta cólica? Nossa, eu tô tendo muita enxaqueca. O que aconteceu nesse mês que trouxe tanta enxaqueca? Agora, se todo mês você tem os mesmos sintomas exacerbados, inflamação. O que fazer? Desinflamar. Como desinflamar? Ajustando essa rotina. Exercício físico, intestino, sono, alimentação saudável, menos industrializados, menos açúcar, menos doce, mais comida de verdade, fruta, legume, verdura, arroz, feijão, aquilo tudo que te falaram que engordava, o arroz, feijão, a batata, comida, inclui de novo, reduz, tá comendo 3 pães, passa a comer um só, tá comendo doce todo dia, passa a comer 2, 3 dias, come no fim de semana. Pequenos passos
mas que vão indo de encontro cada vez mais. Tudo é repetição. Quanto mais você faz, mais o corpo pede e se acostuma. Quanto mais você faz, mais você conhece o corpo de verdade. Quanto menos doce, menos o corpo pede. Quanto mais exercício, mais o corpo pede. Quanto menos açúcar, mais o corpo se acostuma. E você vai vendo os benefícios disso e vai querendo continuar. Quando você vê que aquela cólica que você tinha todo mês, você já não tem mais, isso te faz feliz, você quer continuar. Você quer reduzir o que te causava aquela cólica. Quando você vê que você tinha uma enxaqueca horrível, já acordava de manhã com muita enxaqueca, e aquela enxaqueca atrapalhava o teu trabalho, atrapalhava a tua rotina, atrapalhava o teu dia, você quer fazer tudo que te fez tirar aquela enxaqueca. Quando você vê que você começa a dormir melhor, que você tem uma noite de sono tranquila, contínua, você quer continuar aquilo ali. Então a gente precisa experimentar o nosso melhor. Quando a gente conhece esse nosso melhor, a gente fala, cara, eu quero mais disso. Então vocês sempre veem, né? Eu posto a minha rotina lá de exercício pra vocês. E muita gente fala, você é louca, exercício sábado, exercício domingo. Quem vai pra academia domingo? Eu só faço isso porque eu fiz um dia e me acostumei. E entrou na minha rotina. Então tudo é rotina. Se permitam mudar e construir uma nova rotina. Quanto mais saudável for essa rotina, mais o corpo devolve saúde. Quanto mais saúde, mais o corpo emagrece. Quer emagrecer? O teu corpo está precisando de saúde, de nutriente. Colocou saúde, colocou nutriente, você vai parar de olhar para a balança desesperada para fazer ela cair pro fim do ano. Sabe o desespero dos 5, dos 10, dos 15 quilos? Ele vem a custo de quê? Quanto mais restritivo é, menos você aguenta. Quanto mais você tira o doce, mais ele pede. Então chega na TPM e você tá mais irritada ainda, mais estressada ainda, mais de mau humor, não querendo que ninguém te toque. Então, uma coisa vai piorando a outra. A solução da tua TPM, ela consiste em saúde, desinflamação, nutrientes. Então, para quem tá chegando agora, compartilhem essa live sobre TPM, né, com outras mulheres que sofrem muito com TPM. Voltem nessa live porque a gente fala aqui sobre nutrientes importantes para TPM, magnésio, vitamina D, né, cálcio, vitamina B6. Tudo isso ajuda muito, ômega 3. Tudo isso são nutrientes muito importantes para ajudar nos sintomas de TPM e que vão amenizar esses sintomas que você vem tendo. E vão te ajudar a ter mais qualidade de vida, a não ficar desesperada quando a menstruação vai se aproximando, né? Não é normal, repitam comigo, é muito comum ter muita TPM, sofrer muito com TPM, mas não é normal. Outra coisa importante, acho que de falar também, que muita mulher fala, é do funcionamento intestinal. Duas coisas acontecem com vocês. Tem mulher que diz que fica mais constipada, tem mulher que diz que fica com mais diarreia. Ter muita diarreia na TPM pode ser um sinal de muita inflamação. Então, se você sofre muito com diarreia no período pré-menstrual, é mais um sinal que seu corpo está precisando desinflamar. E se você sofre muito com constipação no período pré-menstrual, teu intestino fica mais preso no teu período pré-menstrual, pensando em nutriente, o magnésio é maravilhoso porque lembram constipação, intestino preso. Magnésio faz o quê? Relaxa. Então, magnésio é maravilhoso para constipação, para menstrual. Falei para vocês, né, que eu gosto muito do magnésio quelado, pelo menos ali 200 miligramas. E junto a isso a gente precisa somar estratégias. Então, é olhar para dentro. Teu intestino tá mais preso na TPM, inclui mais legume. Bota o psyllium, que é uma fibra, gente, psyllium para paciente constipado é vida. Uma colher de sopa de psyllium no dia. Bota na fruta, mamãozinho com psyllium. Ótimo, o intestino vai funcionar. O psyllium dentro da vitamina, dentro do iogurte, vende em loja de produtos naturais. Uma colher de sopa de fibra psyllium. Maravilhoso para quem tem intestino preso. Então o intestino fica preso na semana pré-menstrual, usa o psyllium nessa semana. De novo, a chia também é ótima para o intestino. Faz um iogurte com chia, um chia pudding, que a gente mistura a fruta, o iogurte e a chia. Bota a chia numa frutinha. Faz o suco verde, que tem fibra pra caramba, tem maçã, tem couve. Então, por isso que eu tô dizendo que vocês precisam olhar pra dentro. Porque se você tem um ciclo menstrual, como eu posso... Me fugiu a palavra. Um ciclo regular,
você consegue organizar isso tudo. Opa, meu intestino prendeu, TPM. Já vou incluir mais fibra, vou colocar mais legumes. Sabe uma coisa que eu gosto muito também para intestino preso? Legumes com casca. Abóbora assada. Essa semana mesmo eu tô comendo abóbora assada, gente. É intestino ali funcionando a mil. Abóbora assada, abobrinha, berinjela, faz uma caponata de berinjela. Legumes com casca são maravilhosos pro teu intestino. Inclui mais fruta nessa semana. Come uma laranja ali com bagaço, né? Que tem fibra pra caramba. Faz um suco com uma laranja e um pedacinho ali de mamão. Então, o que não falta é estratégia. Mas para vocês pensarem cada vez mais nessas estratégias, vocês têm que olhar para dentro. Vocês têm que entender o que funciona para vocês, porque isso é muito individual. Às vezes eu vou dizer para você assim, ó: nossa, o psyllium pro meu intestino é maravilhoso. Você vai dizer: ih, pro meu não funcionou tanto não. Pro meu a chia funciona melhor. Se permitam testar. Se permitam provar coisas novas. Mudar a forma de preparo. Você pode comer o purê de abóbora, mas a abóbora com casca, a casca tá ali. Talvez a abóbora com casca vai ser melhor pro teu intestino do que o purê de abóbora. Tem que testar possibilidades, combinações, sabores. Quanto mais sabores vocês testam, quanto mais sabores novos, mais vocês querem continuar o processo, porque o processo se torna prazeroso. Então, esse é o segredo. Se você quer hoje melhorar esses sintomas que você tanto sente de TPM, essas dores incapacitantes, essa cólica, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, essa irritabilidade, esse mau humor, você precisa desinflamar o seu corpo, incluir mais nutrientes, reduzir os excessos, reduzir o excesso de açúcar, reduzir o excesso de farinha, reduzir o excesso de doce, tratar teu sono, tratar o intestino, fazer exercício físico e dar ao teu corpo esses nutrientes. Em primeiro lugar, na alimentação, e a suplementação vai ser um up. Ela vai ser um a mais, ela é um complemento que em alguns casos é sim muito bem-vinda e necessária. Gente, o meu muito obrigada a vocês por mais um dia, por mais um encontro, né? Por mais essa troca aqui de informação. Compartilhem com outras mulheres. Eu ouço muitas mulheres reclamando de TPM. E a gente precisa conscientizar as pessoas de cada vez mais que sofrer com vários sintomas de TPM é muito comum, mas não é normal. E a gente não precisa se acostumar com isso. A gente precisa cuidar, indo na causa, indo ali na raiz do problema. E é isso que vai possibilitar que você melhore seu TPM e você emagreça, a desinflamação do seu corpo. Muito obrigada, boa noite. Lembro a vocês que as nossas lives são sempre às terças e quintas. Terça-feira, meio-dia, e quinta-feira, às 20 horas. Espero vocês terça-feira que vem, meio-dia. Beijo, boa noite, pessoal. Muito obrigada.